uma região privilegiada em natureza, desenvolvimento e também no testemunho cristão. O Vale do Paraíba Paulista, localizado entre as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, além da proximidade com Minas Gerais, conta com 6 causas de beatificação abertas e em andamento na igreja. No programa de hoje, você terá a oportunidade de conhecer esses possíveis santos. Afinal, aqui é o coração da fé nacional. Seja bem-vindo, o repórter Canção Nova especial Vale dos Santos está no ar. Já ouviu falar em Franz de Castro? Você vai conhecer um pouco sobre esse advogado muito atuante na pastoral carcerária, que é reconhecido venerável pela igreja. E um sacerdote que fez da enfermidade uma ocasião para amar. A primeira causa que conheceremos neste programa é a do padre Rodolfo Komorek, sacerdote falecido há quase 80 anos, que continua vivo no coração de muitos fiéis em São José dos Campos, cidade onde serviu com disposição em meio às dificuldades da época. São José dos Campos, da cidade, do desenvolvimento tecnológico. Também podemos chamá-la de São José dos Santos. Das 6 causas de beatificação da região metropolitana do Vale do Paraíba, 4 estão na capital do Vale. Aqui, por 9 anos, viveu um padre santo, Padre Rodolfo Komorek. Sem dúvida nenhuma, o testemunho que o venerável Padre Rodolfo Komorek pode deixar à igreja, aos fiéis de modo geral, é o seu testemunho de doação missionária. Salesiano polonês, veio ao Brasil em 1924 para evangelizar, trabalhar em comunidades diversas por todo o país, de modo particular ao sul e ao sudeste do nosso Brasil. Especificamente, a sua atuação está direcionada a comunidades salesianas, ele então tendo feito a sua profissão religiosa como salesiano de Dom Bosco. Mas este testemunho de radicalidade evangélica vivido a partir do seu testemunho missionário é de fato o que mais resplandece a todos os devotos, a todos os fiéis. Um homem que abandona a sua casa para entrar para a vida religiosa e vindo a outra nação, a outro país, dar testemunho de Jesus Cristo, abandonando tudo, doando-se ao extremo por onde esteve para evangelizar e levar o nome de Jesus Cristo a quem não o conhecia ainda, ou de fato a continuar a fazer conhecer aqueles que já viviam intimamente unidos a Ele. Seu ministério foi de profunda entrega, sobretudo os 9 últimos, vividos em São José, superando as fadigas de sua saúde para confortar os pobres e os enfermos. Tuberculoso, vindo direcionado a São José dos Campos, que na época possuía o maior sanatório da América Latina para o tratamento de tuberculosos, e mesmo assim, tendo sido ali desenganado pelos médicos há 6 meses de vida, viver aproximadamente 9 anos doando-se inteiramente. Os restos mortais do Padre Santo estão sepultados na Capela Menino Jesus de Praga, dentro do espaço que compreende a paróquia salesiana dedicada à Sagrada Família, na zona oeste da cidade. De rara beleza, os vitrais da capela retratam sua vida e missão junto às pessoas, pelos sacramentos e pelo amor à Nossa Senhora Auxiliadora. Ao lado da capela existe um memorial dedicado ao seu ministério, cuidado por voluntários da causa do venerável, e casulas que pertenceram a Padre Rodolfo, além de registros fotográficos valiosos. Eu não sou de São José dos Campos, mas cheguei aqui e, através da família salesiana, eu conheci a história do Padre Rodolfo, participando das missas, da comunidade, e eu tive uma situação que eu precisei de uma cirurgia, e aí eu recorri a ele, pedindo a intercessão. Eu recebi uma graça do Padre Rodolfo, e através disso eu participo das missas dele, que acontecem semanalmente aqui na igreja. E após a missa a gente abre o memorial. É um momento onde as pessoas passam, conhecem um pouco mais, às vezes buscam materiais dele
Então é um momento onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer e estar próximo dele. Isso faz com que eu tenha ele presente, não só a mim, a minha família, mas que ele fortaleça ainda mais a fé das pessoas com quem eu convivo e levar o nome dele a todo mundo. Da Paróquia Sagrada Família, nos deslocamos para o Parque Vicentina Aranha. Este grande espaço de lazer para o joseense foi no passado um sanatório e também campo de missão de Padre Rodolfo Komorek. Desde 2021, quem visita o Vicentina tem a oportunidade de conhecer um novo memorial dedicado ao Padre Santo, desta vez no espaço em que ficava o quarto do religioso no período de internação da tuberculose. Foi aqui aos 59 anos e no dia 11 de dezembro de 1949 que o sacerdote salesiano entregou sua alma a Deus. Foram dias de oração e até mesmo renúncia de remédios, sendo eles doados aos pobres que não tinham dinheiro para comprá-los. Por isso aqui estão reunidas aproximadamente 7 relíquias que recordam não só sua passagem por esse espaço, mas de fato o momento de sua entrega. A cruz em que ele morreu abraçado, ou seja, confiando sua fé a Deus e a sua profissão de fé naturalmente na esperança cristã. Ali fragmentos de sua batina, de seu caixão, que foram confiados pelo bispo para que também fosse um local onde as pessoas pudessem buscar pela oração e a intercessão do venerável Padre Rodolfo. As radiografias que demonstram então o pulmão do tuberculoso Padre Rodolfo Komorek e um outro instrumento utilizado pelo sacerdote no atendimento do sacramento da penitência, as confissões, o confessionário improvisado por Padre Rodolfo para atender os penitentes não só dentro do sanatório Vicentina Aranha, mas também pelas ruas da cidade em diversas pensões. Ele, apropriando-se de um genuflexório e de uma porta, fez uma pequena adaptação para que, conforme o direito canônico previsto e o instrumento do Diretório de Sacramentos, pudesse atender os penitentes sobre o sigilo, mas com um diferencial e uma atenção. Aqui não era o penitente quem se ajoelhava, era ele quem, colocando o confessionário diante da cama, ajoelhando-se, atendia o penitente acamado ou muitas vezes em uma situação da tuberculose que já o levava a próximo de sua morte. A receita para ser santo nos dias atuais não foi alterada. Passa pela vivência das virtudes, principalmente as teologais, fé, esperança e caridade. A fé do Padre Rodolfo que o fez alcançar e mover-se em nações distintas. Avançou. Nós estamos falando de grandes dimensões, mas muitas vezes podemos avançar para o outro lado da rua, o outro lado do prédio. Ou seja, a nossa fé pode nos mover ao outro. Fonte e sinal de esperança, sem dúvida nenhuma, um homem que mesmo enfermo continua a doar-se pelos outros. Muitas vezes estamos ali abatidos, enfrentamos dificuldades, mas mesmo nestes momentos é preciso ser sinal de esperança também aos outros. Há sempre aqueles ou outras situações que podemos nos encontrar, talvez piores, mas não só por isso, em situações que nós podemos de fato encontrar e ser sinais a outras pessoas, assim como ele foi, independente de religião, crença ou profissão de fé, ser sinal de esperança independente, porque aquilo que nos move, aí sim, a nossa esperança que está centrada em Jesus Cristo, como ele fez. E sem dúvida nenhuma a caridade, um homem que foi ardentemente movido pelo desejo do amor de Deus em também doar-se por amor aos outros. A sua caridade é testemunhada até hoje pela obra social, pelos exercícios dos devotos que fazem também atos e atividades de caridade espalhadas por toda a nossa região. Mas a caridade não só do doar alimentos, mas a caridade do olhar, do estender a mão e do ir até o outro. Este é o exemplo de vida e virtudes do Padre Rodolfo que mais chama a atenção e recomendamos aos dias de hoje. Depois de conhecermos mais sobre o Padre Santo, é hora de mergulharmos em uma outra história, a de um leigo candidato aos altares, Franz de Castro Roswart.
Ele nasceu em Barra do Piraí, no sul fluminense, em 1942, mas consolidou toda a sua caminhada em São José dos Campos. Homem simples e de singular inteligência, formou-se em direito para exercer a virtude da justiça entre os que mais precisavam. Franz tinha uma rotina sagrada. Logo pela manhã, saía de seu apartamento no edifício Salim Simão, localizado na Praça Afonso Pena, coração da cidade, para participar em jejum da missa na matriz de São José. Depois de rezar, tomava seu café na rodoviária, ao lado da igreja, e em seguida pegava o ônibus com destino a Jacareí, cidade vizinha, para iniciar os atendimentos à população. E lá em Jacareí, no escritório dele, ele atendia todas as pessoas. Então, se uma pessoa estava precisando de 1 litro de leite, ele doava. Ele tirava do bolso dele. Inclusive, quem trabalhava com ele lá no escritório fez um depoimento, falava que às vezes tinha que tirar um pouco daquele dinheiro ordenado do Franz e guardar, porque ele doava o dinheiro dele todinho para os pobres. Ele doava tudo. Então ele sempre se vestia impecável, assim com terno, né? Todo de advocacia mesmo, todo arrumado. Ia até Jacareí, ficava lá. E quando ele retornava, ele dava aula de catecismo. Ele era catequista. Porque foi pedido na época para que houvesse voluntários para dar aula para crisma, já, né, acima da primeira comunhão. Então ele estava envolvido nisso. Em 1973, Franz conheceu o Dr. Mário Ottoboni, fundador da APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Dele, recebeu um convite que transformaria sua vida, a de dar catequese aos presos. A primeira vez que ele foi até o presídio na Rua Humanitá, que lá era uma cadeia pública, para catequizar esses detentos, ele chegou com a Bíblia na mão, um radinho com as músicas que ele ia colocar, que é do Padre Zazinho, e ele perguntou para o carcereiro, aonde que vai ser? Onde que é o parlatório? Advogado, acostumado com parlatório. Ele falou assim, não, aqui o senhor vai ter que ir até lá, nas celas. E nisso ele começou a andar nas celas e ele descreveu assim, ele mesmo descreveu, que ele sentia um cheiro de urina, de dejetos humanos, de suor, um cheiro muito forte, mas muito forte. E com esse cheiro, né, assim, dando náuseas nele, ele também escutava o pessoal rindo dele. Rindo, gritando, falando. E ele foi tremendo, tremendo e com muito medo. E ele chegou em frente à cela trancada e ali, com a Bíblia na mão, o Franz simplesmente teve um discernimento, mesmo tremendo como estava, que era, eu não posso falar com essa grade fechada, eu tenho que pedir para abrir. Aí ele pediu para o carcereiro, abre a grade. Ele falou, mas eu não posso, eu tenho que falar que, não, abre a grade. E o carcereiro abriu. Quando o carcereiro abriu, ele estava tremendo tanto que ele foi dar o passo, ele caiu ajoelhado. Nisso que ele caiu, eles pensaram que ele estava ajoelhando, que estava rezando. Aí veio aquele que era o mais terrível ali da cadeia, pegou um travesseiro, colocou para o Franz, colocou a Bíblia e ali ele começou essa grande proeza que é catequizar os encarcerados. O trabalho de evangelizar os presidiários é um trabalho de pura doação, né? Porque você não pode tirar uma fotografia no presídio, né?
você não pode colocar nas redes ali aquele trabalho, né, nas redes sociais. É um trabalho silencioso, né? Nós realizamos o trabalho da visita aos presídios, né, trabalho da pastoral carcerária, né? Eu também faço visita no CDP aqui de São José, né? Eu mesmo já estive em outras paróquias, que eu estava sentado rezando dentro da igreja, aí chega um senhor, senta do meu lado e fala: padre, eu vim aqui agradecer, o senhor foi lá na cadeia, eu não quero saber mais dessa vida ruim não, eu vou cuidar do meu filhinho, vou cuidar da minha esposa, abandonei o crime e estou aqui agradecendo a visita. Então o Franz de Castro fez todo esse trabalho, né, de evangelizar os presos lá e assim levá-los ao conhecimento da fé, né, palavra de Deus, né? E ele é exemplo para nós, né? É um exemplo, motivação para todos da pastoral carcerária. Em 14 de fevereiro de 1981, um novo capítulo da vida de santidade de Franz era escrito. Sua morte jovem e repentina, em frente à cadeia pública de Jacareí, hoje primeiro distrito policial da cidade, era como uma oferta. Então o Franz, a hora que estava saindo para ir para lá, era só atravessar a praça Afonso Pena. Ele foi até a cadeia, se despediu deles, de cada um. Foi despedindo, foi até o carcereiro, se despediu do carcereiro, entrou no carro e foi para essa rebelião no dia 14. Na hora que ele estava como intermediador, conversando. E tinha o refém, que estava com as mãos para trás, preso. E o Franz, por causa dele ser um pai de família, o Franz resolveu passar de intermediador para refém. Então vocês vão ver fotos do Franz com as mãos levantadas. Nesse momento, ele passou a ser refém. E o Dr. Mário Toboni foi lá e tirou o que era antes refém. E quando ele tirou, eles entraram no carro. Então, entram atrás os presidiários, que são, né, dessa rebelião, e o Franz fica no meio. E na frente, mais alguns. E quando eles entraram, antes mesmo deles saírem, vocês vão ver que essa Belina, ela foi totalmente metralhada, né? Ela está totalmente furada por projéteis de fogo, de arma de fogo. A fase diocesana do processo de beatificação de Franz de Castro foi concluída em 2010 e em 2022 o então servo de Deus tornou-se venerável da Igreja. Isso porque suas virtudes heróicas foram reconhecidas durante o pontificado de Francisco como doação de vida. A nossa Diocese de São José dos Campos, o nosso bispo entregou um decreto colocando todo dia 14 de cada mês para todas as paróquias rezarem e fazerem memória da venerabilidade do Dr. Franz de Castro Rosvatos. Então, todo dia 14, na nossa diocese, né, todos são chamados a rezar pela causa da beatificação do Dr. Franz de Castro Rosvatos. Mas aqui a nossa paróquia matriz, onde estão depositados os seus restos mortais, né, e que só será aberta novamente onde está depositados os restos mortais dele, as relíquias, quando acontecer um milagre, né? Um milagre. Aí assim o Vaticano manda uma equipe para poder acompanhar a abertura da tumba, né, onde estão depositadas as relíquias do venerável Franz de Castro Rosvatos. O Franz chegou num grau de santidade e espiritualidade que todos nós podemos chegar. Ele mostra que ele era simples como nós. Simples. A vida dele foi simples como a nossa. Mas ele deixou Deus agir. Nós temos aqui um escrito dele sobre o primeiro e fundamental mandamento é o amor. Ele fala isso.
E ele deixou esse amor tomar conta da vida dele, se doando para o próximo e até mesmo entregando a sua vida. Se ele sabia disso já, que ele ia entregar a vida dele, talvez sim, né? Mas o que nós precisamos aprender é que todos nós somos chamados à santidade. E precisamos abrir o nosso coração ao amor. É isso que eu aprendi com a vida do Franz. Que o testemunho de Franz de Castro nos inspire para ofertarmos tudo aquilo que somos e temos ao Senhor, especialmente nós leigos, chamados também à santidade. O repórter Canção Nova vai para um breve intervalo e eu volto em 2 minutos. Até já! Uma congregação religiosa fundada no interior de São Paulo conta com 2 causas de beatificação em andamento. Vocações distintas e uma única missão, a de amar e servir com alegria aos que sofrem. Conheça agora essas histórias: Madre Maria Teresa e o menino Antonino. A história da fé do joseense passa pela dedicação de uma religiosa responsável pela fundação de uma grande obra de caridade. Estamos falando das Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, cuja fundadora é venerável da Santa Igreja desde 2014, Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Aos 21 anos, adoeceu de tuberculose e se mudou para São José dos Campos, cidade referência no tratamento desta enfermidade. Com a morte da mãe, passou a cuidar de mulheres enfermas e pobres. Foi desta forma que deu um passo a mais na missão de evangelizar. Consta em um de seus inúmeros escritos: a vossos pés, ó Jesus, sob vosso olhar dulcíssimo, quero compilar as inspirações que julgo ter recebido do vosso sacrossanto coração. Uma fundação. Uma abertura total à graça de Deus e ao Espírito Santo que agia nela. Porque não foi assim por acaso que ela veio parar aqui em São José como doente de tuberculose. Uma jovem de 21 anos, que tinha uma vida pela frente para viver, né? O Carmelo, que ela tanto queria ser carmelita, né? De repente, tudo foi cortado pela obra de Deus, porque queria dela algo mais. Então, a virtude, uma grande virtude que eu percebia, era uma total abertura e colaboração com a graça de Deus, e ela tinha uma visão essencial da missão que Deus preparava para ela. Então, essa missão que era fundar uma congregação, era espalhar o carisma eucarístico e marial por todas as irmãs e nos ambientes todos de hospitais, formar as pessoas, né, no centro da Eucaristia. Irmã Vera Letícia não só conheceu a fundadora, como também foi enfermeira dela nos últimos momentos de vida. A entrevista se deu justamente no local onde Madre Maria Teresa faleceu e que hoje abriga um memorial histórico. Lembranças eternas, na mente e no coração. Quando ela esteve doente e ficou assim mal para morrer, então eu fiquei como enfermeira dela. E isso para mim foi um motivo assim de ver de perto, né, a santidade dela, as virtudes todas que ela viveu, tanto antes da morte, na morte e depois da morte. Quando ela estava para morrer, ela morava no outro quarto. Mas o quarto dela é muito incômodo, porque era pequenininho, era o mês de janeiro, um calor muito grande. Então, o que acontecia? A gente tinha pena dela, transpirava muito, não comia nada, né? Daí a gente pediu para ela: a senhora gostaria de passar
para o seu escritório e a gente traz uma cama de hospital para a senhora? Ah, quero sim, mas a gente pode fazer movimentos melhores, né, com a cama de hospital. Ela veio para cá, né, pelo dia 5, 6 ou 7 de janeiro, né, que ela faleceu no dia 8 de janeiro. Eu me lembro que eu estava naquele localzinho ali, né, em frente à cama, ao leito, olhando para ela, e ela me dizia assim, não, eu dizia para a enfermeira, aliás, nossa, mas quanto que está a pressão dela? Eram as 10 horas da manhã. Ela falou, a pressão está 0. Eu falei assim, mas como é que pode? Ela está falando, ela está lúcida. Tá... aí a irmã, meio-dia, mais ou menos assim, que ela faleceu, a pressão estava 0 ainda. Então, 0 a 0, né? 10 ao meio-dia, né? Então, mas ela conversava normalmente com as pessoas, dava acolhida a cada um que entrava aqui no quarto, porque ela tinha pedido a Deus a graça de ficar lúcida, né? Que não morrer assim em coma ou inconsciente. E, no entanto, ela realmente ficou lúcida até o último suspiro. Interessante, né? Uma graça que Deus deu a ela, né? A vida de Madre Maria Teresa foi marcada pela fé e pela caridade. Além de ter fundado a Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada no ano de 1936, serviu fielmente os pobres de São José dos Campos até o ano de sua morte, 1972. Referência e exemplo de santidade que inspiram inúmeras religiosas, inclusive todo o povo de Deus. A minha convivência com a Madre desde os meus 6 anos de idade, porque eu era vizinha aqui do sanatório e eu era muito amiga de 2 meninos, filhos da Dona Elisinha, que a Madre criou e morava aqui do lado. E a gente vinha andar de bicicleta aqui dentro do sanatório e a Madre estava ali tomando café e a gente passava por ela vinha, abençoava a gente, muito carinhosa. Então a lembrança que eu tenho da Madre é nesse jardim, esse jardim é o Jardim da Madre. Então é essa lembrança que eu tenho dela e ela é um exemplo para nós, né? Eu falo que ela está no processo, mas para mim ela já é santa, né? E a gente procura imitar todo esse caminho dela, a vida dela, né? Rezar para a canonização rápida dela, para ela ter a santidade verdadeira dos altares, né? Eu acho assim o zelo apostólico, né? Esse fervor da Madre. Ela foi tuberculosa, então ela veio muito jovem com tuberculose e mesmo assim, sendo doente, ela fez essa experiência de ter compaixão do outro. Então acho que esse olhar assim de compaixão, mesmo ela estando doente, se colocar no lugar do outro, que merecia também essa palavra de esperança. Então acho que é um testemunho, né, um exemplo para nós, essa habilidade dela de ver no outro, de visitar os mais pobres, de ver que existiam pessoas também em condições piores que ela, e cuidar. Ela falava muito assim também do espírito de oração, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Então a gente olha e às vezes pensa, nossa, quanta coisa eu poderia fazer, quanta coisa eu poderia ajudar, quanto sofrimento tem no mundo, pessoas precisando, mas também lembrar de que Deus habita em nós e Ele também é o motivo de estarmos aqui, né? Nunca perder de vista, como a Madre tantas vezes falava, primeiro somos religiosas, né? Primeiro somos almas consagradas, primeiro a adoração, louvor a Deus, e o transbordamento disso é a ação. Então a gente nunca perder de vista o tanto que a gente pode fazer a missão e com os olhos fixos nele, né? E especialmente Jesus na Eucaristia, dentro do sacrário, ele que é o nosso modelo sempre. Junto da Madre Teresa, a Congregação das Pequenas Missionárias conta com um outro intercessor de sua missão evangelizadora, Antoninho da Rocha Marmo. Embora tenha nascido na capital paulista e a causa de beatificação caminhe via Arquidiocese de São Paulo, desde 2008 foi em São José dos Campos que o pequeno Antônio se tratou da tuberculose. Pela doença, sua experiência com Deus foi fecunda. Ele tinha um amor muito grande à Eucaristia, à Nossa Senhora, né? Queria ser sacerdote quando crescesse, inclusive ele fala, citam no livro da biografia dele, né, que ele queria ser um sacerdote diocesano para estar no meio do povo, né. E ele tinha um amor tão grande ao sacerdócio que ele brincava de celebrar missas.
Mas não era uma brincadeira comum. Ele fazia com tanta piedade que adultos e crianças vinham assistir essa missa, escutar as palavras de catequese dele, né? Assim, ele é uma criança analfabeta porque ele não teve oportunidade de estudar por conta da doença mesmo, né? Que depois progrediu para a tuberculose, mas ele assim exerceu a missão dele dessa sensibilidade com a dor do outro. Também ele amava os doentes. E dizem que aqui em São José, ele mesmo doente, tuberculoso, nas fases que ele estava um pouquinho melhor, ele ia visitar todos os outros doentes nos sanatórios, né? Inclusive padres também, que ele sabia que estava doente, tuberculose, ele ia lá visitar. Então ele tinha um coração muito voltado também para o próximo. Antoninho sempre se preocupou com as crianças pobres e doentes. Por isso, manifestou o interesse de que um sanatório infantil fosse construído após sua morte. Seu sonho tornou-se realidade e consolidou-se naquilo que hoje temos a oportunidade de contemplar, o Hospital Antoninho da Rocha Marmo. Essa caridade do coração dele era tão assim sensível, vamos dizer assim, ao próximo, que um dia ele perguntou para a mãe dele: como faziam para se tratar as crianças com tuberculose? Porque a tuberculose naquela época, nessa fase, não existia medicamento, não ainda tinham inventado a penicilina, era só ficar em repouso, alimentação e clima. E algumas cidades como São José eram consideradas instâncias climáticas, mas não é São José de hoje. Né? Era um depósito de doentes sem perspectiva de vida. Então existia sanatórios para adultos, sanatórios para moças, mas não havia para crianças. Né? Então as crianças ficavam jogadas, principalmente as doentes. Então o Antoninho perguntou para a mãe dele como faziam para se tratar as crianças doentes. Porque ele, Antoninho, era de classe média. O pai, em São Paulo, trabalhava e alugou a casa aqui em São José, né? Então a mãe respondeu: não sei, Antoninho, elas ficam por aí e tal. Sim, mas nós temos onde ficar, eu vou fazer mais. Eu sei que não vou ver essa obra concluída, mas eu vou do céu, eu vou trabalhar para isso. Mamãe, é isso, é um sanatório para crianças pobres. Eu não vou ver pronto, mas eu vou trabalhar para isso. E a família guardou esse desejo do Antoninho. Né? Após a morte dele, começou a construir com doações nesse terreno que ele indicou, né? Para poder fazer um sanatório. Em 1952 foi concluído. Como a gente vê isso? A gente vê uma missão, né? Uma missão que nós, irmãs pequenas missionárias, também temos a nossa fundadora, que também veio para cá se tratar de tuberculose. Antoninho, a gente pode dizer que Antoninho quase que completa a missão dessa nossa fundadora. Os dois completam as missões, porque ambos nasceram para os doentes, né? Então, Antoninho já havia falecido, a madre precisava de um lugar para pôr crianças que não existia, a família construiu. Então, o Monsenhor Ascânio Brandão, que era o pároco aqui, muito influente, fez essa união das vontades. Então, por isso que a nossa congregação hoje também toca essa missão tão linda do amor ao doente. O Complexo Antoninho da Rocha Marmo, além do hospital, conta com uma capela dedicada a Nossa Senhora da Saúde, onde estão os restos mortais do servo de Deus. Ao lado também tem um memorial, que desde 2021 reúne um acervo histórico da vida de Antoninho, como sua veste batismal. O testemunho de amor à vida do pequeno grande servo também alcançou a vida de Isabela, que já conta com sua intercessão para o nascimento do Antônio. No começo dessa gestação, eu tive um descolamento na placenta e o meu colo estava curto. E logo depois eu peguei uma infecção respiratória que me deixou muito mal, assim. E daí, nesse momento,
o meu esposo veio aqui, né, aqui nesse lugar, e veio pedir para o Antoninho, né, assim, que ele ajudasse esse nosso filho, né, a viver, apesar, né, de tudo que nós estávamos passando. E eu fiquei bastante tempo debilitada em casa, mas consegui me recuperar. E na ultrassom seguinte, né, a médica havia comentado que o descolamento havia desaparecido completamente, que o meu colo estava normal, com medidas normais, e que ele estava bem. E aí, nesse momento, ele me contou, né, que ele tinha feito uma promessa de que, se ele sobrevivesse, né, ele ia se chamar Antônio. Por esse carinho, né, que nós temos de sermos muito cuidados assim, por esse menino. Eu me sinto muito impelida a ser alguém melhor quando eu olho para ele, assim, sabe? Me sinto muito chamada, assim, a me entregar, né? Embora saiba que muitas vezes temos muitos empecilhos, né, no caminho e muitas misérias também. Ele me ajuda muito, assim, a confiar mais em Deus, sabe? Que Antoninho inspire cada um a fazer valer os versos de sua oração, a graça de viver cristamente, a fim de que um dia possamos cantar no céu os vossos louvores, depois de haver-vos honrado na terra com a prática dos mandamentos. Amém. Em São José dos Campos, no interior paulista, você é convidado a conhecer presencialmente os memoriais destas causas. Eu já estive lá. Basta procurar pela Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada nas redes sociais e também o Hospital Antoninho da Rocha Marmo, ambos na região central da cidade. O repórter Canção Nova vai para a sua última pausa, não saia daí. Além de São José dos Campos, outras duas cidades do Vale do Paraíba possuem processos de beatificação reconhecidos pela Igreja. Tremembé com a carmelita Madre Carminha e Aparecida com o missionário redentorista Padre Vitor Coelho. A última parte do nosso programa agora é dedicada especialmente a eles. Vamos acompanhar. De São José dos Campos para Tremembé. Nosso destino, Carmelo da Santa Face Pio XII. Aqui vivem religiosas carmelitas que diuturnamente têm suas vidas escondidas com Cristo em Deus. A fundadora deste Carmelo é a venerável Madre Maria do Carmo, mais conhecida como Madre Carminha de Tremembé. E você sabia que foi graças ao seu noivo que Madre Carminha descobriu o seu chamado à vida consagrada? Quando a sua mãe ficou viúva, ainda jovem, com 20 anos, ela se casou novamente, né? E com um senhor que tinha a casa, toda a sua vida no Rio de Janeiro. E ali ela conheceu um jovem. Eles começaram a namorar, se tornaram noivos. E como tinha uma diferença assim social, não tanto, mas tinha, ele era de uma família mais abastada, né? E se gostavam muito. E ele pediu para ela completar os seus estudos, porque ela não tinha feito assim totalmente, não tinha terminado o seu curso ainda, né, escolar e tudo mais, né? E ele pediu a ela para terminar então a sua vida escolar e sugeriu de ela ir para São Paulo estudar no mesmo colégio da sua irmã, no Colégio Sion. E foi o que ela fez, né? Olha que o amor não faz, né? Ela acolhendo então esse pedido do noivo, ela foi a São Paulo no Colégio Sion. E nesse colégio, ela fez uma experiência muito bonita de Deus. E foi ali que nasceu sua vocação.
quando ela foi receber a medalha de Filha de Maria, ela sentiu uma voz. Não é nada assim de extraordinário, mas lá dentro do seu coração, ela sentiu que Nosso Senhor a chamava, né, para ser toda dele. E a partir desse momento ela tomou a decisão, ela entendeu, né, que a vida religiosa era um caminho para ela. E assim ela começou o seu caminho da vida religiosa. E ela foi muito delicada com o seu noivo, né? Nunca mais eles se encontraram. Mas ela escreveu uma carta com muita delicadeza, agradecendo inclusive, né, a oportunidade que Deus, Ele tem seus caminhos, né? Foi através do seu noivo que ela percebeu esse chamado. Então foi assim o seu início na vida religiosa. Em um de seus vários momentos de oração, Madre Carminha sentia o pedido de Jesus para que fundasse um Carmelo reparador. Era como se sentisse um mar de amargura que saía do coração de Cristo e entrava no dela. Uma experiência mística. Ela foi tão prudente que ela não ficou se fiando nisso. Ela disse, se isso for da vontade de Deus, eu peço um pequenino sinal. Se não for fruto da minha mente, da minha fantasia, né? Que um bispo me procure com esse desejo de uma fundação de um Carmelo. E não é que naqueles dias, o bispo de Taubaté, olha só como que Deus tem seus caminhos, Dom Francisco Borja do Amaral, que foi companheiro dela na sua infância. Eles brincaram junto, olha só, né? Eles brincavam junto lá em Campinas, quando ela morou, né, com a Inhacota, naquela cidade, né? Eles eram companheiros de infância. E nessa ocasião, tantos anos depois, ele a procurou no Carmelo São José, manifestando o desejo de um Carmelo na sua diocese. Então ela viu claro nesse sinal, nessa visita, nesse pedido, a concretização do desejo de Deus. Realmente, Nosso Senhor deseja um Carmelo reparador. No dia 7 de setembro de 1955, era fundado então Carmelo da Santa Face e Pio XII em Tremembé. Presente de Deus que alcança a todos, como é o caso da Cristina, voluntária da causa de beatificação da Madre Carminha. Eu ouvia falar muito da Madre Carminha e via a devoção popular, né? Mas nunca tinha ainda me chegado aqui ao Carmelo, vindo assim, mais efetivamente ao Carmelo. E quando nesse dia eu vim trazer os frangos, e eu passei a começar a ajudar de forma voluntária. E desde então eu comecei a perceber o quanto as pessoas vinham e recorriam, né, ao túmulo lá na capela mortuária, as orações, e vinham procurar realmente uma graça, né, através dela. E a partir desse momento eu também fui sentindo essa grande vontade de estar aqui, de ficar aqui e de poder ajudar. E hoje eu participo do grupo dos amigos da Madre Carminha, né, junto com outros voluntários, que a gente procura atender da melhor forma possível as irmãs e ajudar no processo de beatificação da Madre. Quem tem a oportunidade de visitar o Carmelo da Santa Face e Pio XII em Tremembé, no interior de São Paulo, tem a graça também de conhecer, de visitar o túmulo onde repousa esperando a ressurreição Madre Carminha, fundadora deste Carmelo. Exemplo que continua inspirando gerações a partir do amor e um legado que não se limita ao tempo em que viveu. Então saber que aqui, nesse chão, nessa terra, nesse Carmelo, Madre Carminha pôde fazer a sua experiência, a sua doação última. Começou lá no Carmelo São José e aqui, realmente, ela se deu como Eucaristia, né? Esse grande amor que ela tinha. Então, para mim, é um convite à fidelidade, é um convite à doação alegre, na simplicidade. Eu admiro muito na vida da Madre Carminha essa questão da simplicidade. Ela foi fundadora, ela foi superior, ela foi mestra de noviça, mas como ela soube se esconder para que Deus aparecesse. Eu acredito que para nós, carmelitas descalças, é uma virtude muito importante, porque não somos nós que devemos aparecer, mas o Cristo. Ele deve aparecer, Deus deve ser mais na nossa vida. E eu acredito que também essa é a grande marca do cristão, né? Cada cristão batizado deve ser no mundo o sal e o fermento, para que os outros nossos irmãos possam perceber de onde vem esse sabor, né? De onde vem essa luz. É de Cristo Jesus, né?
Santuário Nacional de Aparecida, terra da padroeira do Brasil, casa nacional de todo católico. Milhões de peregrinos de perto ou de longe se deslocam rumo ao Vale do Paraíba. Mas o que muita gente ainda não sabe é que na casa da mãe viveu um filho ilustre, Padre Vitor Coelho de Almeida, venerável da Santa Igreja. Ele trabalhou muitos anos aqui em Aparecida, de um modo muito especial na Rádio Aparecida, onde ele levou, através dos programas que ele fazia, principalmente a consagração à Nossa Senhora e os ponteiros do infinito, a expressão da fé, a fé na realidade. Ele se preocupava muito fortemente com a doutrina social da igreja. Levava o conteúdo de educação, um conteúdo de ajudar as pessoas a ter uma vida digna. E por isso ele foi conhecido, ele é conhecido como o apóstolo de Aparecida, por levar a devoção à Nossa Senhora a todas as pessoas através da Rádio Aparecida e do Santuário de Nossa Senhora. Inúmeras são as qualidades do sacerdote, lembradas por quem o conheceu. É o caso de Teresa, historiadora, que resgata um tempo desafiador de sua caminhada, a enfermidade. É interessante entendermos que a missão do Padre Vitor era uma missão espiritual e humana. Ele nunca deixou de conversar com as pessoas a parte humana. Daí o seu carisma, o seu amor pelo devoto, pelo romeiro. Mas, em 1940, ele pregando missão, adoeceu novamente. É a terceira vez que apresenta, então, a tuberculose. Aliás, a mamãe dele morreu também muito jovem com a tuberculose. Então, a partir daí, ele chega em Campos do Jordão, em 1941. Ele deixa de ser um missionário para ser ali um catequista. Do lado da sua cama, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele benzia todo o sanatório, ele levava a imagem, ele levava a fé, a Maria, a mãe de Jesus, através dessa imagem. Então, mesmo doente, ali ele teve uma grande missão, a missão de evangelizar. Restabelecido, o missionário redentorista fez de Aparecida seu campo de evangelização. Alegre, jovem, disposto e comunicador. Ele acreditava que os meios de comunicação podiam ser um instrumento muito forte para a fé, para que nós pudéssemos nos colocar diante de Deus, pudéssemos aprender e a nos formar como verdadeiros cristãos e devotos de Nossa Senhora. Com a fundação da Rádio Aparecida, daí ele foi mesmo o catequista do Brasil. Ele teve 3 programas. O primeiro, às 10 horas, a entrevista com os senhores romeiros. Imagina o romeiro passando, conversando, aquele romeiro que já o ouvia de longe. Agora, ao meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito. Ele sempre começava com a palavra caríssimos. Mas eu acho que o mais importante, ao meu ver, era o das 15 horas. A consagração à Nossa Senhora Aparecida. Após a consagração, aquela igreja lotada. Quando os microfones desligavam, ali sim, ali era uma catequese pessoal, uma catequese humana com os romeiros. Ele amava os romeiros, ele amava a Rádio Aparecida, ele amava Nossa Senhora Aparecida e Santo Afonso. Ele sempre falava, sempre estava citando. Os romeiros, ele nunca deixou um romeiro ali sem que tirasse uma foto com ele. Fazia aquela fila enorme
enorme lá na nossa Basílica Histórica, na praça. E ele tirava com todos. Parece que ele não cansava. Sempre muito humano, aquele acolhimento. Ali o nosso devoto sentiu-se acolhido. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Padre Vitor Coelho soube comunicar a misericórdia. Sua evangelização era atrativa e seus restos mortais estão aqui, na Capela São José, no interior do Santuário Nacional. Oportunidade única de rezar diante do apóstolo de Aparecida. A causa de beatificação encontra no último momento, né? Primeiro se faz todo um estudo sobre a vida, sobre as falas, sobre aquilo que a pessoa colocou sobre a fé. Então, depois desse estudo, é colocado como servo de Deus. Então, nós rezamos para que ele possa ser beatificado, canonizado. E agora ele está no processo que é chamado venerável, que nós já podemos venerá-lo, rezar, pedindo, né, através dele. E o que falta para ser beatificado é o reconhecimento do milagre, né, que é a última etapa da beatificação. Depois desse reconhecimento do milagre, ele pode ser beatificado. Isso daí nós chamamos de evangelização. Nós chamamos aquele padre que acolhe a todos, que querem as pessoas ao seu lado, que dá carinho, que dá atenção. Esse é um missionário. E foi esse o papel do nosso Padre Vitor. E as pessoas, aqui estou referindo-me aos romeiros, aos aparecidenses, eles que começaram com a frase, ele é um santo. Não fomos nós, foram os romeiros. E os romeiros falavam o tempo todo, ele é um santo. Por quê? Porque vinha, aprendia o catecismo, tinha o carinho. Então, aquele padre carismático, aí que está a diferença, o carisma dele. Que os veneráveis da região sigam inspirando cada peregrino de esperança, a fim de que, de fato e de direito, vivamos em um vale da fé, em um vale dos santos. Belas histórias e o sentimento de que é possível sermos santos e trilharmos este caminho de doação, amor e entrega ao Senhor, que neste ano de 2026 isso seja possível. O repórter Canção Nova de hoje fica por aqui. Reveja este programa quantas vezes você quiser no nosso canal do YouTube, Canção Nova Jornalismo. Uma boa semana para você e um ano abençoado.